Quinta, 16 de dezembro. Verso para memorizar. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Horrível coisa. O livro de Hebreus, em sua profundidade e sublimidade, em muitos aspectos, surgiu como uma longa exortação aos crentes judeus. E essa exortação foi: permaneçam fiéis ao Senhor. Essa fidelidade, é claro, deve originar-se de nosso amor a Deus, por quem Ele é e por seu caráter e sua bondade, mais poderosamente expressos na cruz de Cristo. Às vezes, porém, o ser humano precisa ser lembrado das terríveis consequências da infidelidade. Ou seja, precisamos lembrar que, se não aceitarmos o que Jesus fez por nós ao pagar a dívida pelos nossos pecados, teremos que pagá-la nós mesmos. E isso significa choro e ranger de dentes, seguidos da destruição eterna. Ouça Hebreus 10, 28 a 31. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pergunta 6. O que Paulo disse e como isso se aplica a nós? Para exortar os crentes judeus a continuar fiéis a Deus, Paulo citou uma exortação anterior aos israelitas para que permanecessem fiéis. O texto usado foi o de Deuteronômio 17:6, em que está escrito que alguém considerado digno de morte sofreria essa pena somente depois que pelo menos 2 pessoas testemunhassem contra ele. Mas Paulo fez isso para deixar claro que, se a infidelidade podia levar à morte sob a antiga aliança, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Em outras palavras, você tem mais luz e mais verdade do que eles e sabe sobre o sacrifício do Filho de Deus por seus pecados. Assim, se você rejeitar isso, sua condenação será maior do que a deles. Então Paulo voltou a Deuteronômio 32:35 para apoiar seu argumento, considerando o que eles receberam em Cristo e seu conhecimento da grande provisão feita, o Senhor que disse: a mim pertence a vingança, Ele mesmo julgará o seu povo por sua apostasia e infidelidade. Afinal, Deus havia julgado seus antepassados, que não tiveram o que esses judeus do Novo Testamento tinham, a revelação mais completa do amor divino demonstrado na cruz. Assim, basicamente, Paulo estava dizendo: estejam avisados. Deuteronômio 32:36 diz: o Senhor fará justiça ao seu povo. Qual é a nossa única esperança nesse julgamento?